eu estou sem retorno aqui, aí eu não sei como que está. Eu estou muito feliz, né, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Vamos orar? Vamos. Sabe, eu queria compartilhar com você algo que o Senhor falou comigo sobre essa palavra. Sabe quando você pega uma porção de água e você joga aquela água numa terra seca, numa terra às vezes árida, e a água bate naqueles cantinhos, às vezes de uma planta ou às vezes de um vaso, escorre. Sabe, o Senhor disse para mim que nesta noite a palavra dele viria com muito amor para todas nós, com muito amor para todas nós. E ele vai alcançar esses cantinhos, sabe, que às vezes está ali, que às vezes tem muito tempo, que não chega uma aguinha, que não chega algo que traz um renovo, que produz. Mas o Senhor hoje vai trazer essa água, e ela vai descer como um rio leve, uma água purificadora, uma água transformadora, que vai trazer aquilo que precisa para aqueles cantinhos mais secos, mais áridos. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor Deus, nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, que de mim mesma eu não tenho nada, Deus. Mas eu quero me entregar, ó Deus, completamente nas Tuas mãos agora, ó Deus. Entregar a mim, as minhas irmãs, cada coração aqui, ó Deus. Que transborde o Teu amor infinito nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, que nós sejamos alcançadas, ó Deus. Ó Pai, em cada cantinho do nosso coração, ó Deus. Que haja um transbordar do Teu amor, ó Deus, infinito, ó Deus, nesta noite, Deus. Em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, que não saia nada de mim não tem nada, mas que saia, ó Deus, palavra viva do Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique à vontade. Queridas, a gente sempre pergunta ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga nesta oportunidade? E quantas estavam aqui naquele workshop de mulheres, na conferência do ano passado? Isso. Você se lembra o tema que a gente deu? Foi no Salmo 91. Para você que não estava, tem muito tempo já também. E eu queria compartilhar com você algo que o Senhor falou comigo. E Deus falou assim, olha, leva de novo essa palavra. Leva de novo, sabe por quê? Os tempos estão muito acirrados, lutas, uma atrás da outra, e não está dando tempo de acabar uma para vir outra. É esse o tempo que todas nós estamos vivendo, né? E o Senhor fala sobre esta palavra de novo. E geralmente nas minhas ministrações, eu não preocupo assim em colocar um tema. Mas nessa o Senhor falou comigo. Coloca um tema nessa mensagem. Há descanso em Deus. Há descanso em Deus. Quantas aqui quer um descanso no Senhor? Amém? E a palavra diz assim, vou mudar para o feminino, porque nós somos mulheres aqui ouvindo essa palavra. Aquela que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Deus, fala conosco nesta palavra. Ô Daniel, você vai me ajudar aí nos versículos, que aqui só cabe meu caderno. E a palavra de Deus a gente vai acompanhar por ali. Deus, fala conosco mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Saímos daqui, ó Deus, Pai, transbordando, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus.
Nesse começo de versículo, fala duas palavras muito importantes, que é habitar e descansar. Sabe, são dois verbos importantes até para esse momento que a gente está vivendo. Concordam comigo que o caminho é estreito? Não é estreito? O caminho é estreito. Por isso há tantas lutas, por isso nós enfrentamos tantas coisas. Mas, nesse tempo de luta, o que nós devemos nos agarrar? Nós devemos nos agarrar à promessa do Senhor. Sabe, o inimigo está fazendo a gente ficar tão pilhada, pensando nos problemas, uma coisa atrás da outra, que a gente está se esquecendo das promessas do Senhor. E o Deus está falando assim, olha, se você habitar em mim, você vai encontrar descanso. Então, nós devemos nos agarrar àquilo que Deus fala. Por quê? Porque quando o Senhor promete uma coisa, queridos, se Ele está falando, olha, se você habitar em mim, sabe, tem um lugar que você pode deixar os seus fardos, que você pode trocar os seus fardos, que você pode se sentir aliviada, que você pode ter uma noite de sono tranquila, que você pode deixar que os seus filhos irão e voltarão em paz, em segurança. Mas é necessário que a gente se atente para isso. E o que é o habitat? O habitat é um lugar. É um lugar, se relaciona com um lugar, é onde um organismo vive e se desenvolve. É um lugar de morada fixa. E é um ambiente natural. Então, Deus está falando conosco o seguinte, se nós verdadeiramente habitarmos nele, nesse ambiente natural, nesse ambiente de sobrenatural, então nós encontraremos descanso para as nossas vidas. Sabe, não vai ficar parecendo que a gente está numa correria aleatória que não sabe aonde vai chegar. Porque na verdade é isso que nós estamos sentindo. Que a gente está correndo, está correndo, está correndo. E quanto mais corre, mais tem coisas para fazer. Mas o Senhor está falando, olha, que quando nós habitamos em Deus, lá existe um ambiente em que nós temos tudo que nós necessitamos. E que a gente, nesse ambiente, a gente consegue cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Queridas, eu e você foi chamada com um propósito em Deus. Sabe, a nossa vida se torna sem sentido quando a gente quer viver só no natural. Por quê? Porque quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos o Espírito de Deus em nós, queridas, não há mais lugar para viver uma vida no natural. Ou você vive no natural, ou você vive no carnal, ou você vive no espiritual. Você está entendendo? Então, quando nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, não tem como mais viver no natural. Sabe por quê? Porque uma vez que você aceitou Jesus, que você se decidiu por Jesus, que você entrou nesse lugar, sabe, ali você tem que viver coisas espirituais. Você tem que viver nesse ambiente que te enche espiritualmente falando. Então, Deus nos capacita a viver e a conseguir cumprir esse propósito. Mas é por nós? Não, queridas. Nada de nós mesmos. Pela graça do Senhor Jesus, que Ele já derramou sobre nós. Por Ele, nós podemos viver esse propósito. Mas acontece, queridos, que quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, já não é mais do nosso jeito. Já não é mais das nossas regras. Já não é mais no nosso mover, mas é no mover dele. Sabe? Então, no ambiente de Deus, quando a gente habita no esconderijo do Altíssimo, ali, queridos, há tudo que nós precisamos para sobreviver e para frutificar. Ali, há tudo que nós precisamos para enfrentar as estações diferentes. A estação daquele calor intenso,
a estação que o frio tá demais, a estação de flores, maravilha, ao outono, aquele cair de folhas, mas vem logo um renovo. Queridos, quando nós estamos habitando em Deus, sabe, não importa a estação que você esteja enfrentando, Deus te dá a condição de enfrentá-las, Deus te dá a condição de enfrentar perdas, Deus te dá a condição de enfrentar adversidade, Deus te dá condição de enfrentar decepções que a gente passa, mudanças de rotas, sabe, às vezes tem vezes que chega na nossa vida, sabe, aquelas situações que você nunca imaginou enfrentar, que está na sua mão, e você vai fazer o quê? Você tem que passar por ela. E aí, qual é a melhor maneira? Ir para o esconderijo de Deus, ir para o sobrenatural, porque lá Ele vai te direcionar, lá Ele vai te dar as direções certas para você seguir. Sabe, no esconderijo de Deus, há um clima propício para que nós possamos sobreviver, chegar às nossas raízes onde tem água, fazer frutificar, sarar, enviar, seiva, coisas que curam, palavras que curam para outras pessoas também. Só, queridas, que o Senhor falou comigo, olha, a gente precisa se atentar para este lugar, por quê? Porque quando nós deixamos de ser o homem natural e nós passamos a ter o Espírito de Deus dentro de nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa. O nosso alimento, querido, também tem que ser da mesma natureza de Deus. O nosso alimento precisa ser espiritual. Por quê? Porque a única forma de nós nos encontrarmos e ouvirmos Deus é pelo Espírito de Deus que está dentro de nós. O Espírito que está em Deus é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. E você entende que só o Espírito, conectado a um Espírito, ali há a revelação, ali há direcionamento, ali há a palavra certa para o momento certo. Sabe, nós precisamos entender que nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós, pela palavra de Deus, coloca para nós, Daniel, João 4, 23 e 24. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós, assim como Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós somos seres espirituais. Nós vamos ser adoradores dele, nós vamos nos comunicar com ele através do Espírito de Deus. No entanto, está chegada a hora, e de fato, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Queridos, em espírito e em verdade. Sabe, se Deus está falando que nós somos seres espirituais, nós temos o mesmo Espírito que está em Deus, está em nós. Então, nós temos que nos atentar para aquilo que está entrando como alimento. Você está entendendo? Se aquilo que está entrando é alimento espiritual, ok. Mas se não está entrando, é só espiritual, então o Senhor nos chamou aqui para deixar a gente atentos, alinhados àquilo que Deus quer para a nossa vida. Não é nada mais, sabe, um culto igual esse, queridos? Quando você sai, deixa tudo lá e vem. Cada palavra que a gente escuta aqui é um direcionamento de Deus, porque essa terra não é a nossa terra. A gente tem uma morada que a gente vai ser eterna com Deus. A gente está aqui de passagem, mas a gente tem que entender que enquanto a gente estiver aqui, o direcionamento é dele. Então, nós precisamos entender
que nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa. Amém? Tem que ser alimento espiritual. E eu quero dizer para você, nesse lugar tem maná fresco para a gente. Toda vez que a gente vem aqui, tem um maná fresco. Não é um maná que é dormido, que já está lá, foi recolhido, cheio de bicho, não. Cada palavra que é liberada aqui, cada palavra de Deus é para alimentar esse espírito, que é o mesmo Espírito de Deus. Daniel, coloca para mim Efésios 6:13. Olha o quanto é importante a gente estar alinhado com o Senhor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Querido, sabe quando a gente vem ao culto? Além de receber esse alimento espiritual, a gente vem aqui para alinhar também a nossa armadura. Sabe, o fato é que às vezes a gente está preocupado só com o dia mau. No mundo tereis aflições. A gente conhece essa parte do versículo. Mas Deus falou assim, olha, são as aflições. Jesus já falou que teria, e teria mesmo. Mas a gente tem que andar mais adiante, a parte B do versículo. Quando ele fala assim, no mundo vocês vão ter aflição. Mas Jesus falou, eu venci o mundo. E vocês vão vencer também. Vocês têm a mesma natureza que a minha. O Espírito que está em mim está em você. Então, se eu venci o mundo, você vai vencer também. Então, a gente tem que atentar. Não é que está falando aí que no mundo vai ter aflição, não. Não é só isso, não. Aflição a gente já sabe. Mas a gente tem que pensar que, olha, no mundo terá aflição. Mas Jesus venceu o mundo. Eu tenho Jesus. Jesus está comigo. Eu creio nele. Então, é isso que eu tenho que pensar. É isso que eu tenho que dar crédito. E o que acontece muitas vezes? Nós ficamos com a nossa armadura ali desalinhada, sabe? E o inimigo, ele é sujo, querido. Sujo. Porque ele desalinha a nossa vida, nos tira ali com alguma palavra do esconderijo de Deus e às vezes está caminhando, mas às vezes faltando alguma parte da armadura, sabe? Às vezes a gente está caminhando e pensa, não, eu estou indo para os caminhos do Senhor, é esse caminho mesmo. Mas a gente não pode perder nenhuma parte dessa armadura. Sabe, eu fico observando como que Deus, Ele traz palavras maravilhosas. Eu escutava muito a Bela falando comigo assim, olha, Adriana, fica firme. Sabe, Deus é contigo, Adriana. Sabe, palavras do pastor Elton, quando ele falava assim, olha, aqui em cima desse altar ele falava muito e fala, não temas, Deus está no controle. O que é isso? É um alimento para nós caminharmos. Quantas palavras eu já escutei aqui, Aninha, o culto passado, ela falando sobre oração, que a gente precisa ter reservas. Por quê? Porque vai chegar dias em que às vezes a gente nem dá conta de orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Que palavra maravilhosa. Quantas vezes nós já escutamos aqui palavra do Eleni. Eu lembro que quando ele fez uma ministração sobre Davi, quando o rei Saul manda chamar Davi para tocar harpa para ele, e o servo lá de Saul já falou com ele, olha, eu conheço ele. Ele é um homem forte, é um rapazinho, mas é forte, é valente, ele tem boa aparência, ele se expressa bem, sabe? E o Eleni falou muito sobre isso. Como as pessoas lá fora nos veem? Qual é o referencial que a gente passa para as pessoas com a nossa vida espiritual? Sabe, isso ficou gravado no meu coração, porque é importante. É importante estar alinhado àquilo que eu escuto de Deus e o jeito que eu vivo a minha vida. Não condiz a gente ficar falando para os outros ou carregando uma Bíblia e não estar alinhado com a palavra. E isso ficou assim, ó, gravado na minha mente. Teve outra palavra também do Alex, gente, 2022.
novembro de 2022, o Alex deu essa palavra aqui. E isso aqui, ó, tá pregado no meu guarda-roupa. Eu trouxe para vocês verem. O Alex pregou essa mensagem. Quando ali os discípulos falaram com Jesus, eu tenho só 5 pães e 2 peixes. Então Alex falou assim, olha, apresenta para Deus o que você tem. Se for pouco, apresenta para Deus. Se for muito, apresenta para Deus. Se você não tem os 5 pães e 2 peixes, apresenta a sua vida. E eu coloquei, olha, apresento a minha vida. Apresento o pouco que eu tenho. Os 5 pães e 2 peixes. E oro para que ele se multiplique. Eu dou graças por tudo que eu tenho. E agradeço já pelo milagre, sem ver. Isso aqui está no meu guarda-roupa. Palavra do Alex. Nunca esqueci dessa palavra. Sabe? E eu quero trazer aqui a palavra que eu tenho vivido esses dias. A palavra que o pastor Adenilson deu. Sobre as pérolas de Efésio. Gente, aquela palavra do alto, que mudou a minha conduta, no sentido de ajoelhar e orar. Porque quando você vê escrito ali na palavra, não tem oração mais poderosa do que você orar a própria palavra. E lá, em Efésios 3:14, coloca para nós, Daniel, Efésios 3:14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Gente, quem vai na minha casa, vê do lado assim da minha cama, um banquinho de madeira e uma almofadinha que eu deixei lá. Sabe, é o meu cantinho de orar. Eu aprendi isso com a irmã Ideilda, você lembra dela? A irmã Ideilda falava assim, ó, que ela tinha uma almofadinha no canto do guarda-roupa dela, que a hora que ela entrava ali, se ajoelhava, todos os netinhos dela já sabiam que era o momento de oração da bisavó, da avó, e ninguém a incomodava. E eu, depois que o pastor Denilson deu essa palavra, eu guardei e comecei a praticar isso de forma intensa, sabe? E eu me ajoelho ali, e eu oro, e eu coloco diante de Deus, e eu falo, Deus, exatamente isso que está a palavra ali. Senhor, o Senhor está falando aqui na sua palavra que a gente deve se ajoelhar. Que a gente deve se ajoelhar, se colocar de joelhos. E é assim que eu quero estar diante de Ti. E eu posso dizer para você com toda sinceridade. Tem dia que eu me coloco de joelho e oro. Tem dia que eu me coloco de joelho e só choro. Tem dia que eu me coloco de joelho, mas não consigo orar porque a minha mente está voando, então um monte de lugar, um monte de coisa para fazer. Tem dia que eu oro, que eu coloco de joelho, mas eu só leio uma palavra e não consigo orar, ou eu oro, faço o meu TSD. Queridos, mas aquele lugar, depois que o pastor Denilson deu essa palavra, eu nunca mais me esqueci. Eu tenho praticado. Coloca, Daniel, para nós, Efésios 4, o 17 e 18. Efésios 4, 17 e 18. Eu tenho colocado em prática também o que ele falou. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Gente, essa palavra, sabe, quando Deus falou comigo assim, olha, tem muito maná que você já recebeu. E eu fui me lembrando das palavras. E eu, quando cheguei nesse versículo, Deus falou assim, olha, começa a analisar a sua vida. Começa a analisar a sua vida. Você não está vivendo como os gentios? Porque os gentios eram aqueles que não eram judeus. Eles não tinham compromisso nenhum com o Senhor. Ou às vezes eles só viam e criticavam os judeus. Os gentios é aquele que não esperava nada de Deus, porque Deus não era o Senhor deles.
Mas Jesus alcançou eles também. Mas a palavra começou a falar assim: Adriana, tem alguma coisa em que o seu coração está endurecido? Volta lá, conserta. Sabe, você não pode ver a palavra e não viver. Tiago 1:22 fala sobre isso. Que a palavra tem que ser praticada. E é uma prática diária. Não adianta você receber a palavra e não colocar em prática. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvir, enganando a você mesmo. Então, cada vez, irmãos, não importa quem suba no altar, uma palavra liberada, um maná novo colocado ali para você alimentar. Viva essa palavra. Porque essa palavra não fala primeiro com vocês, essa palavra primeiro fala comigo. Foi o que Deus falou comigo. Teve um dia que eu estava assim: Deus, mas fala comigo, o que é que está acontecendo? E várias coisas o Senhor me lembrou. Volta lá, arrepende, pede perdão, muda de atitude. É assim. Sabe? Então, diante dessa vida, dessa prática diária sua, quando chegam os problemas, a gente pensa assim: eu vou resolver esse problema. Mas será que Jesus resolveria dessa forma? Resolvendo esse problema, tendo essa atitude, isso glorifica Deus? Deus aprova isso? Isso que você está fazendo engrandece o nome de Deus? É sim, é refletir sobre a palavra e colocar em prática. Eu estou usando para resolver essas situações, eu estou usando princípios espirituais ou carnais? Sabe, então quando o Senhor traz essa palavra, quando nós, as respostas que nós damos a essas perguntas, nos mostra se a gente está no esconderijo ou não. A resposta que a gente dá para esse questionamento mostra se a gente está vivendo debaixo do nosso próprio esconderijo ou se nós estamos debaixo do esconderijo de Deus. Sabe, a nossa maneira de viver mostra Deus ou não. Então, por isso, queridos, que nós não podemos largar a palavra ou não fazer as coisas fazer as coisas sem observar a palavra. Por quê? Porque em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter uma palavra. Você viu Noé? Noé, sem nunca ter tido experiência com Deus, ouviu Deus e falou: faz uma arca, que eu vou salvar você e sua família. E ele ficou ali anos fazendo aquela arca. Ouviu Deus. Estava ali debaixo do esconderijo do Altíssimo. E estava fazendo o que Deus queria. Abraão saiu da terra dele, largou tudo. Por quê? Porque é uma palavra. Então, eu quero dizer para você, o que você está fazendo, você tem uma palavra? Se você tem uma palavra, você está debaixo do esconderijo. Então, vai e faz. Vai e faz. Se você tem uma palavra, faz. Agora, se você não tem uma palavra, não faz. Não faz, porque tem consequência. Sabe, o inimigo, querido, ele é sujo. Sabe por que ele é sujo? Como eu disse para vocês, cada vez que a gente vem aqui, a gente está alinhando a nossa armadura. Sabe? Mas, se faltar alguma peça, eu vou colocar de novo, eu vou alinhar de novo, mas não pode. Às vezes a gente está andando, está tudo bem, mas eu estou sem as sandálias do Evangelho da Paz. Você vai aonde? Sem o Evangelho, sem a palavra te direcionando, você vai aonde? Às vezes você está indo, mas o capacete está desalinhado. Olha aqui, a sua mente está vulnerável. Você está mais preocupado em fazer coisas que te agradam do que agradar a Deus. Sabe, a sua mente está vulnerável. Sabe, o inimigo coloca
coloca muita coisa aqui. E quando vê, você está sentindo, você está fazendo, você está mudando, você está transformando, você está pensando, está te fazendo sofrer. Sabe, às vezes a gente está andando, mas a couraça é aquilo que protege os órgãos vitais. E às vezes é uma flechadinha assim que ele dá no nosso coração, de inveja, de orgulho. Sabe, aquela setinha assim, que se a couraça, sabe, se aquilo que protege os seus órgãos vitais está desalinhado, então aquela flechinha entra. E quando vê, já fez o estrago. O cinto da verdade. Querido, não dá para andar, sabe, sem o cinto da verdade, arrochando a sua armadura. Tem que ser a verdade, porque se não for a verdade, não existe meia verdade. É a mentira de Satanás. Ou é a mentira de Satanás, ou é a verdade da palavra. Sabe, você já viu a gente guerrear com uma espada que não está afiada? Vai cortar uma carne com uma faca cega. É um sacrifício. E às vezes nós estamos assim. A nossa espada não está afiada. A espada do Espírito. Lembra o que eu falei? Nós estamos alinhados. O Espírito de Deus com o nosso Espírito. É assim que vem revelação, que vem palavra, que vem direcionamento. Sabe, quando nós desalinhamos, sabe, Deus está até querendo falar com a gente, mas Ele não encontra lugar no nosso coração, Ele não encontra lugar em nós para Ele poder falar. E o Senhor fala conosco nessa noite. Nós precisamos andar alinhado. Sabe, o inimigo é sujo, porque o Senhor, Ele fez tudo certo. Ele fez o pássaro para voar, Ele fez o peixe para nadar, Ele fez o animal silvestre para viver na terra. Sabe o que o inimigo faz? Ele desalinha isso. E ele fala, olha, peixe, vai faltar comida aí, hein? Vem para fora, sai para a terra. Você pode procurar comida fora da terra, da água. Vai acabar a comida aí, não está bom esse lugar. Sabe, o inimigo é sujo. Quando ele nos tira do lugar que Deus nos colocou. E sabe o que é um peixe fora d'água, querido? A morte é certa. Sabe, o Senhor nos chama a alinhar, porque o Senhor nos fez para ser, nós temos condição de ser, cumprir o propósito pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, nós podemos cumprir o propósito do Senhor. Deus nos chama para habitar nele, porque habitando nele, há um lugar de cura, há um lugar de provisão, todos os dias, há um lugar de voz audível, voz do Senhor, há um lugar de lâmpada, sabe, a gente não precisa ficar andando inseguro em lugares escuros, há um lugar que o Senhor coloca luz e lâmpada nos nossos pés, há um lugar de comunhão plena. Sabe o que é comunhão? Sabe o que é plenitude? É totalidade. Olha que lugar maravilhoso, você viver na totalidade, vivendo ali, alinhado com o Espírito de Deus. É isso que Deus quer. Quando nós decidimos andar, ficar debaixo desse esconderijo do Altíssimo, é isso que o Senhor tem para nós. E não importa as circunstâncias, só basta a gente crer e tudo vai ser possível. Amém? E quando nós habitamos em Deus, há um lugar de descanso para nós, sabe? Eu acho que nós temos, é um tempo que todas nós, se nós formos pararmos para ver aqui, cada uma está vivendo uma luta diferente, sabe? E o lugar de descanso em Deus não é um lugar de vida fácil, não. É diferente de vida fácil, porque o descanso em Deus é um lugar de renúncia. É um lugar de entrega, é um lugar de vida, de obediência.
É um lugar que a gente esmaga a nossa preguiça, o nosso orgulho, sabe? Todas aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Esse é o lugar, um lugar de descanso, não é um lugar de vida boa, não. É um lugar de entregar tudo. E falar com o Senhor, faz do jeito que o Senhor quer. É o lugar onde eu sinto prazer em ser diminuída para o Senhor crescer. Esse é o lugar que o Senhor nos quer. Sabe? E quando nós observamos a nossa vida, sabe, queridos, se há muita luta, porque a gente tem uma facilidade de falar assim que tudo é o inimigo. Isso assim, é o diabo que está levantando. Isso assim é o diabo. Querido, presta bem atenção. Nós já temos a palavra que nos diz que Satanás é um derrotado para sempre. Ele não tem poder, a não ser o poder que nós damos a ele. Ele não entra, a não ser a brecha que a gente abre. Nós já temos a certeza pela palavra que ele é um derrotado para sempre. Nós já temos essa certeza no nosso coração. Então, às vezes nós falamos, muita luta, é o diabo. Queridos, às vezes não é. Presta bem atenção. Se tem uma coisa que eu peço para o Senhor, é sabedoria. Quem pede sabedoria aqui para o Senhor? Amém. Queridos, quando nós pedimos algo para Deus, uma virtude do Senhor para nós, Ele vai colocar na sua vida situações que você possa demonstrar a sabedoria dada por Ele. E às vezes a gente acha que tudo é investida de Satanás. Sabe, se você pede ao Senhor para você ser uma pessoa mais sábia, então Ele vai te dar, Ele vai permitir. Não há mal em Deus. Em Deus não prova ninguém, porque não há maldade nele. Mas Ele vai colocar situações que você possa ver. Olha, Adriana, se fosse a outra Adriana, resolveria desse jeito. Então quer dizer que Deus está nos dando sabedoria, a gente está resolvendo de outra forma. Se você pede paciência, Deus vai colocar situações na sua vida que você vai ter que demonstrar paciência. Então não é tudo provação do inimigo. Sabe? Olha aqui. Se você fala com o Senhor, Senhor, eu quero te obedecer. Eu também falo isso para Deus. Eu quero te obedecer, eu quero te obedecer. O que Deus vai colocar para você? Pessoas aqui na terra que toda autoridade foi dada por Deus. Pessoas aqui na terra que está numa hierarquia que você vai obedecer. Talvez é o seu esposo. Talvez é o patrão, é o pastor. É a autoridade espiritual na sua vida. Então, como é que você vai exercer a obediência? A Bíblia fala, como é que você quer obedecer a Deus se é o homem que você não vê? Se o homem que você vê, você não obedece? Não faz sentido. Você está entendendo? Então, Deus, Ele quer alinhar essas coisas. Deus, você quer obedecer Deus? Deus vai te colocar em posições que você precisa obedecer a quem você está vendo. E aí, assim, você estará honrando a Deus. E obedecer, queridos, envolve coragem e firmeza nas decisões, para agir conforme quem deu a ordem. Quem deu a ordem? Deus. Obedecer exige de nós coragem e firmeza nas nossas ações, que demonstra que a gente está obedecendo a ordem de quem deu. Quem deu a ordem? Deus. Então, Deus me trouxe aqui para te dizer que há um lugar de descanso em Deus.
Sabe, se a gente está precisando de alinhar alguma coisa, vamos alinhar. Sabe, existe um lugar que você pode descansar em Deus. Que você pode ir lá e Deus estará te esperando para te dar esse descanso que você quer. Sabe, quando eu vejo, para encerrar, quando eu vejo a história de Adão. Adão vivia num lugar perfeito. Adão vivia num lugar que era propício para ele cumprir o propósito para qual ele foi criado, Adão e Eva. Qual foi a única coisa que tirou o descanso de Adão? A desobediência. A partir da desobediência, acabou o descanso de Adão. Você entende? A partir da desobediência, acabou o descanso de Adão. Então, eu quero dizer para você que pode existir o que quiser. Satanás pode tentar, o diabo pode tentar, né? Pode vir pessoas usadas por ele, pode acontecer o que quiser. Quando você se coloca num lugar de obediência, não tem nada nem ninguém que tire você do descanso de Deus. Não tem nada. Quando você decide obedecer, quando você decide colocar-se nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Qual que é o lugar? O esconderijo do Altíssimo. Virou um jargão a gente falar assim, ó, os dias são maus. Os dias são maus, são mesmo. O mundo jaz no maligno. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os dias são maus, mas tem que estar mal é do lado de fora. Você está entendendo? E não do lado de dentro. O mal está, sempre esteve, mas do lado de fora. O dia que o mal entrou dentro do coração, vou desobedecer, vou ali, vou comer aquela coisa e tal, acabou o descanso. Sabe, então, o Senhor me chamou para vir aqui nessa noite, te dar essa palavra. E essa palavra foi para mim primeiro. Sabe, eu quero o descanso do Senhor. Amém? E eu quero me colocar nesse lugar de obediência. E eu queria que você se levantasse. Eu queria que você se colocasse de pé. Sabe, eu sei que o Senhor, a partir, dessa palavra, assim como falou tanto ao meu coração, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, O Senhor quer que nós habitemos no esconderijo dEle. E nós podemos descansar à sombra dEle. Mas nós devemos, ter um coração obediente, um coração que está disposto a renunciar, um coração que está disposto a se colocar nas regras dEle e não nas nossas próprias regras. Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. Eu coloco, ó Deus, cada irmão, ó Deus, nesta noite, Deus. Cada pessoa, ó Deus, que está aqui, que saiu, ó Deus. Eu sei que o Senhor, Deus, tinha algo para falar comigo e com elas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, que o nosso coração possa sair daqui transbordando, ó Deus. Da vontade, ó Deus, de estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, ó Deus. À sombra do Onipotente, ó Deus. Nós queremos descansar, ó Deus, em Ti, Senhor. Deus, nós não queremos que nada tire a nossa alegria, que nada tire a nossa paz. Deus, aquela paz que foi roubada, Deus, por causa, Deus, de sentimentos, ó Deus, que não cabe, ó Deus, o Espírito de Deus quer agora, ó Deus, se unir ao nosso espírito, ali, ó Deus, a cura, ali, ó Deus, revelação da Tua palavra, é neste lugar, ó Deus, nós não somos, ó Deus, seres naturais, não somos seres carnais, nós somos seres espirituais,
ó Deus. Por isso, ó Deus, continua, ó Deus, tratando o nosso coração. E nós já declaramos, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Este é o lugar, ó Deus, que nós habitamos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós daremos crédito a cada maná, ó Deus, que foi nos entregue aqui, ó Deus, cada dia que a gente vier, Pai. Em nome de Jesus, nós não seremos somente ouvintes da palavra, mas praticantes, ó Deus. Assim eu oro, Deus, e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.